Galera, o áudio tá bom aí agora? Alguém me confirma aí se meu áudio tá bom. Chama a Lamartine de novo aqui. Então, Paulo, eu tava com fone aqui, velho. Só que acho que ela. E aí tava com áudio baixo, saca? Falar com ele aí, deixa ele entrar aí. Lamar, mandei solicitação pra você aí, Lamar. Pegar o vinho é leco. Não tem jeito. Agora foi. Tá, tá melhor agora, Lamartine? Tá, a voz tá ótima. Beleza. Você estava falando do início do Favelafro, né? Sobre a oficina o projeto que vocês fizeram lá no Gedan, que era Ataque em Cores, que era o nome do projeto que a Aurora colocou aí. E aí você Não- continua. Pois é, mas não foi nem a gente, foi o Gedan que fez lá no coisa. Tô falando que de lá saiu, assim como também lá do CCN, que você me fez lembrar, saiu também uma leva de grafiteiros naquele projeto social que Sim, tinha, sim. que foi importante para a cena. Partindo daí, a gente resolveu, né, bem antes de montar o Favelaf, a gente já tinha o objetivo de montar, né, organizações nacionais, entendeu? E o motivo da gente querer montar organizações nacionais era de integrar esse pensamento, né, esse pensamento de fazer um movimento hip hop, não só pela questão meramente cultural. E a gente teve algumas Sim. tentativas, como o Rima de Cima, com o pessoal do Piauí, do lá de Rondônia, o pessoal do Ceará, que na época, né, o pessoal do Ceará, que hoje o Zezé está na CUFA, né, e o Johnson está no MH2O, a gente tentou também fazer com essas pessoas, né, esse processo de juntar, né, essa rapaziada, e a gente findou com montando o mob, que juntou Rio Grande do Sul, Sarobas, se estiver ouvindo, um abraço, Dudu de Morro Agudo, Enraizados, Augusto do Acre, Ed Jales de Rondônia, deixa eu ver quem mais, o pessoal do Pará, né, Mocegão, RG, essa rapaziada toda, deixa eu ver quem mais estava, o pessoal do Piauí, que eu morei no Piauí durante muito tempo, Washington, Laura, Gilson, né, essa rapaziada toda que me amparou durante muito tempo no Piauí, né, outros estados também que a gente teve, que a gente chegou a trocar uma ideia sobre essa necessidade desse movimento. E a gente monta o MOB lá no Fórum Social Mundial. O Fox de Goiânia, me lembrei agora. A gente monta esse movimento lá no Fórum Social Mundial, né? No primeiro encontro que teve, eu me lembro que foi no ano que só para vocês terem uma ideia dessa data, que essa data não dá nem para esquecer, esse encontro do Fórum Social Mundial, quem ia tocar nesse encontro lá era justamente o irmão Sabotagem. O pessoal Sim. da Bonja lá, o Amarelo, o pessoal da Bom Jesus lá, do grupo Revolução RS, a gente ia buscar o Sabotagem para esse evento, porque a gente estava na organização junto com os manos do Rio Grande do Sul. E aí, justamente, esse encontro acontece, né? Esse encontro que a gente saiu o encontro nacional de hip hop que estava tendo lá, tinha mais ou menos 500 pessoas, e a gente, como o encontro tinha muitas opiniões diversas, a gente resolveu
se reunir por afinidade, né? E bem perto ali de onde estava acontecendo o acampamento da juventude, a gente se juntou e fez, né, essa coisa do mob, que para nós foi importante no processo. A gente nunca perdeu o contato, na verdade. A gente sempre se fala, eu sempre estou falando com a Edjales, com o Augusto, a gente já desarticulou um pouquinho na atualidade, mas foi importante o MOB para a gente construir algumas coisas, principalmente construir essa nossa ligação, esse nosso elo, né, dentro desse processo do movimento hip hop. Nós conseguimos fazer muita coisa. Uma das coisas muito importantes que a gente conseguiu é a gente fazer uma rede de pontos de cultura, né, uma rede de pontos de cultura de hip hop, né. Lembrei agora do Cassiano Pedra, da Kaline, que na época estava com a gente lá na Paraíba também, o pessoal do Rio Grande do Norte, né, o pessoal lá da Posse, Lelo Melodia, não posso esquecer, né, Shirlene, Eliênio, Ed Selmo, PP, toda essa rapaziada lá, Adriana, enfim. E a gente construiu esse processo, e para mim foi importante porque a gente conseguiu, com esse lance do MOB, a gente conseguiu, por exemplo, tocar a primeira casa de hip hop na região Nordeste, que foi a casa de hip hop do Piauí, né? Através do BV, que não posso esquecer, né? Que essa rapaziada que já falei do Piauí, esqueci só o nome do BV. E a gente fez muitas coisas lá no Piauí, e lá no Piauí era como se fosse o embrião para difundir coisas, né, do MOB a nível nacional. Hoje em dia, o que eu faço? Hoje em dia, eu moro aqui, né, no Amazonas. A gente faz o nosso ativismo cultural, né? A gente consegue fazer os nossos ativismo cultural e organiza alguns eventos, ajuda algumas pessoas a organizar, faz algumas lutas no campo do hip hop. E a gente, mesmo como forasteiro que tem morando aqui há 6 anos e com toda a humildade, né? Nosso trabalho aqui é o mesmo que em todos os lugares que a gente já foi, né, desse processo de luta, que é fortalecer esse movimento hip hop ativista, respeitando, claro, os manos que não querem fazer ativismo, que querem fazer a arte, né? Simplesmente só um show. E também eu acho importante que a gente não pode, só porque eu acho que o movimento hip hop tem que ser politizado, as pessoas não têm uma obrigação de ser politizado, entendeu? E a gente tem que ter essa maturidade de entender isso, que tem gente na nova escola e na velha escola que só quer fazer a sua música, seu grafite, não quer saber de reunião, não quer saber de palestra, não quer saber de bate-papo. E essas pessoas merecem o meu respeito também, entendeu? Sim. Agora, bora deixar mais gente falar. Tu falou do MOB aí, aquele projeto que rolou aqui, eu não sei bem a data, mas acho que... cara, deixa eu tentar me lembrar. Eu sei que vocês trouxeram um grafiteiro do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, de Santa Catarina, que foi o Trampo. E aí teve, acho que foram 3 edições aqui em São Luís, que rolou, parece que na Divinéia, Cidade Operária, e combinou-se com o tributo ao Preto Góis. Foi articulação pelo MOB ou não? Foi pelo MOB, sim. Eu não me lembro o nome. Eu não me lembro o nome desse evento. Trocando ideia, isso. A gente realizou junto com a Fabiana Menini e o pessoal do Rio Grande do Sul, né, o Trocando Ideia em várias partes do Brasil, inclusive lá no Rio Grande do Sul. Sim. E uma das etapas foi aquela da Cidade Operária lá, e que a gente trouxe uma galera, e que combinou depois, já o show em tributo ao Preto Góis, já foi uma outra coisa, que a gente queria fazer essa homenagem, mas também foi fruto dessa nossa articulação. A gente conseguiu fazer muita coisa por causa dessa articulação, né? E uma coisa que é importante, que a gente quer frisar, que mesmo com essa articulação que foi junto, principalmente no governo do Lula, a gente nunca deixou de ser crítico, por exemplo, ao fato do Lula ter feito aliança com o Sarney na nossa terra. A gente nunca deixou de fazer crítica, porque a gente entende que essa articulação que a gente tinha com o governo federal não era para calar a gente, nem para dizer o seguinte: a gente não pode fazer crítica para essas alianças. A gente fez, sim, sérias críticas e contribuiu para a política cultural, mas existem 2 formas de fazer política, né? E de fazer movimento. Você faz crítica e não participa de nada, né? Ou você faz crítica e fala assim: a gente quer fazer isso aqui, ó. A gente participou do desenho dos pontos de cultura, né? Participou, sim, no governo do Lula, e foi o período que a gente mais participou de algumas coisas, de construir alguns programas, porque a gente entende que o dinheiro é público, não é do Lula, não é do PT, o dinheiro é do povo, e a gente participou desse processo porque tinha abertura, né?
A gente tinha abertura para falar, para ir para as reuniões. Tinha um grupo interministerial só para discutir políticas do hip hop, Sim. que participava desse grupo. Participava a CUFA. Em determinado momento, a gente, no calor da discussão, eu me lembro, né, que a gente chegou até a discutia muito com o Celso, mas a gente entende e respeita, né, o irmão lá e o corre dele. Era um pouquinho de falta de maturidade de várias partes, porque a gente não tinha que, embora a gente fosse de organizações distintas, mas a gente estava na frente do governo e tinha que faltar as nossas reivindicações, mesmo que elas fossem distintas, né? Mas isso foi resolvido com o tempo, a gente se fala de boa mesmo. Mas foi isso, a gente participou de muita coisa, né? Eu cheguei a morar em vários estados, né? Quem me amparou na sua casa, e que não são poucas pessoas, né? Eu agradeço muito, porque foi muita gente que me suportou na sua casa. Pena que, na época, metade do povo aqui, olha só, Ed, metade do povo, eu só lamento que metade do povo que está aqui na época não tinha Wi-Fi, não tinha um telefone, na casa não tinha internet para me usar, mas eu do mesmo jeito, entendeu? Que mataria a saudade dos meus irmãos, meus filhos, né? Que eu tenho 2 filhos, né? O Caio de 15 anos e a Nângela de 25, que já é até avó. Eu tenho duas netas no Maranhão. E assim, é que eu agradeço cada pessoa, né, que acreditou e que participou de todo esse processo de conversa. Né? Lembrei da rapaziada da Bahia, lá, Lauro de Freitas, aquele povo da Bahia lá, Vivian, agora a Sherme passou um tempo lá na Charlie tá em Bahia, São Paulo agora, né? eu estou sabendo, mas assim, o pessoal do Fúria Consciente, toda aquela galera lá da Bahia que me recebeu, né, agradeço demais. Eu sempre, Sim. inclusive, trago o Ioge aqui, já está com 3 anos que eu trago o Ioge aqui para participar de uma caminhada de consciência racial feita por um grupo de capoeira, que, mesmo não sendo jogador de capoeira, eu sou da direção de um grupo de capoeira aqui. Eu sou secretário de um grupo chamado Arte Revelação e ajudo nos projetos desse grupo de capoeira. Já trouxe, através desse grupo de capoeira, o Ioge já veio 2 vezes aqui. Embora O Tubarão perguntou. falar não, agora é só você. O Tubarão perguntou aqui para você falar um pouco do Encontro Nordestino. Como é que foi que surgiu essa ideia de reunir 9 estados para falar de hip hop? Isso aí, o primeiro, se eu não me engano, foi no Recife. Se eu estiver errado, o Tubarão me recorda, que já faz muito tempo. Mas isso, o segundo foi na Paraíba e o terceiro foi no Piauí, se eu não No me engano. Piauí. O Se eu terceiro eu estiver errado, participei. foram Isso. 3. Foram O 3. terceiro foi em 2009. Isso. Se eu não me engano, setembro de 2009. O motivo da gente querer sempre estar se encontrando é nessa perspectiva da gente fazer troca, né, mano? De experiência, de projeto, de formação, tanto artística como política, porque, assim, esse negócio da gente não conseguir se encontrar sempre foi muito ruim para nós. Assim, quando a gente se Sim, encontra, nesses encontros, eu particularmente voltava revigorado, entendeu? E as pessoas voltavam revigoradas, porque nós não estamos só. Imagina, naquele período, a gente conseguir se encontrar, cada um se virando para chegar nesses estados, Recife, né? Falando de Recife, mandar um abraço para a rapaziada lá do antigo Face do Subúrbio e o sociólogo da favela, que foi muito importante, e a rapaziada lá, Gabi, também foi muito importante no Recife para fazer esse encontro, e todo o corre que ela fez lá durante esse período, e faz até hoje. Eu, se não me engano, deve estar morando, não sei se está morando em São Paulo ou se está morando acho que é na isso. Bahia, não sei. Não, eu Mas, acho que ela tá em São Paulo, a Gabi. é, e essa rapaziada toda que fez, o pessoal da Poço Lelo Melodia, que fez lá em Natal, ajudou a construir, outras pessoas, né? O pessoal da Paraíba também que fez, enfim. E para a gente era importante se encontrar, por quê? Para a gente justamente fazer isso, para a gente fazer essa troca de conhecimentos entre a rapaziada. Tinha gente que, por exemplo, trocava técnicas de grafite nesses encontros, né? Sim. Trocava técnicas de b-boy, e era um encontro, além de artístico, formativo, que serviu também para a gente criar uma relação entre nós do Nordeste, porque naquele momento ali, nos nossos estados, a gente não tinha casa de hip hop, a gente não tinha
nenhum edital para hip hop, a gente não tinha quase nenhuma política, uma ou outra política ali voltada para a cultura hip hop, mas a gente precisava trocar essa ideia para a gente voltar e construir nos estados. O que ficou de mais importante naqueles encontros é que vocês voltaram, a pessoa voltava para o seu estado e construiu uma ação lá no seu estado a partir da experiência que ele construiu no encontro nordestino. Assim Sim. como também outro encontro importante que fez com que eu conhecesse o povo do Amazonas antes de vir morar aqui, era aqueles encontros Norte-Nordeste que acontecia no Pará. E tem um monte de gente com saudade querendo fazer de novo isso. Foi lá que eu conheci o pessoal de Manaus, eu conheci o Jay, conheci o Dani Vira-Lata, conheci o Árabe, conheci o Rasta, conheci o pessoal conheci o Igor Muniz, né? Foi lá que eu conheci uma galera do Amazonas que depois me trouxeram para cá em 2007, para você ter ideia, a importância desses encontros. Encontro Norte-Nordeste, os caras passaram 5 dias dentro de um barco para chegar numa cidade, né? E aí, depois disso, a gente combinou o Árabe me liga e a gente veio para cá para participar do primeiro encontro de hip hop da cidade, que teve uma audiência pública na Câmara Municipal, puxada por um vereador chamado Valdemir José, e esse encontro também foi aí que eu conheci, por exemplo, que eu conheci o Satão pessoalmente, só ouvia falar de nome, entendeu? Então, esses encontros sempre resvalou para que a gente fizesse ações nos seus lugares, né? Isso é importante também para mim, esse processo aí desses encontros. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tu falou lá do clandestino e tal, da referência das músicas. E vocês imaginavam que as músicas do clã nordestino seria uma música atemporal? Que hoje quem escuta a música do clã começa a repensar o que a gente estamos vivendo na atualidade, nesse atual governo? Não, porque a gente não imaginava que nós íamos chegar ao ponto de ter pessoas, e aí, com todo respeito, as pessoas não são obrigadas a votar na esquerda, né? As pessoas não são obrigadas a votar em ninguém, na verdade. Mas a gente nunca imaginou que nós íamos ter um quadro desse, né? E principalmente com pessoas do nosso meio votando, né? Votando num presidente como esse, que não tem nenhum histórico, desde quando foi político, de contribuição, nem de diálogo com a cultura hip hop, com a cultura negra, com a cultura de periferia. A gente não, quando fez esse disco, a gente sempre falou de revolução, de preto, né? Por exemplo, quando a gente fez a nossa música, tem uma música chamada Desacate Autoridade, que ali eu toco no assunto do Sarney. Mas, assim, se a gente no Maranhão já estava ruim com o Sarney, imagina que a gente ia sonhar que nós tivéssemos um presidente igual o Bolsonaro, entendeu? Que nós passamos mais de 40 anos aí no Maranhão. A gente sempre teve dificuldade, por falar bastante da oligarquia Sarney, de ter recurso para fazer evento. A gente sempre teve muita dificuldade para fazer evento. Nossos eventos eram na tora, né? Quem participou de alguns sabia. A gente não tinha a menor perspectiva de financiamento de nenhum festival de hip hop, né? E justamente por causa dessas nossas críticas. Mas a gente não imaginava que essas músicas iam servir para esse período, né? Esse período que nós estamos passando, né? Esse período do governo Bolsonaro, que infelizmente tem, por exemplo, entendo como um irmão que é do rap, que é do hip hop. Nós temos um presidente da Fundação Palmares, para as pessoas que não sabem, que diz o seguinte, que para a Fundação Palmares bancar um projeto de hip hop, um grupo de rap, ele vai puxar a ficha criminal da rapaziada antes de aprovar, entendeu? Isso é terrível, entendeu? É terrível. Demais. É terrível, né? Porque, por exemplo, a relação que o governo tem, só um exemplo, se isso valesse assim, o governo Bolsonaro, ele poderia, por exemplo, se fosse valer esse detalhe aí para um monte de gente, ele deveria, por exemplo, puxar qual era a vida pregressa de um cara que era evangélico antes dele ser evangélico, entendeu? Porque ele está se relacionando com as pessoas que se recuperaram, que não tem que fazer isso nem com o evangélico, nem com o hip hop, entendeu? Não tem que fazer isso com ninguém. Se o cara está no hip hop, tem uma vida
anterior, mas ele está na cultura hip hop, e o governante não tem que avaliar a vida anterior dele, entendeu? E essas coisas são terríveis, e quando a gente fala, que fique claro, a gente não quer que as pessoas votem o hip hop integralmente, votem na esquerda, ou no PSOL, ou no PT, ou no PDT, não, ou no PSTU, não é isso, mas assim, a gente tem o mínimo de senso de que pessoas da cultura hip hop não podem votar num cara que tem várias ações que vai de encontro a gente que mora na periferia, entendeu? Vai, coisas muito graves mesmo, entendeu? Muitos graves, não tem nós estamos agora num processo na cultura hip hop, graças a Deus aconteceu, de que o preconceito que existia lá atrás com lésbica, com homossexuais, né, no hip hop se era pior lá atrás, né? Agora, pelo menos, nós temos artistas que se destacam, que são lésbicas, que são homossexuais, mesmo ainda tendo umas pessoas dentro do movimento hip hop que tem preconceito, mas na década de 90 nós não tínhamos artista, por exemplo, no Maranhão, que era lésbica ou homossexual dentro da cultura hip hop. E agora nós temos isso, e nós temos o pessoal no Islã que fala dessas coisas. Então, assim, nós Sim. temos um presidente que não gosta da rapaziada que é homossexual, que é lésbica, um presidente que não gosta da população indígena, que acha que tem que invadir as terras indígenas, um presidente que fala coisas horrorosas do povo quilombola. Então, nós temos do hip hop, nós temos o compromisso de minimamente não apoiar esse tipo de postura, não apoiar esse tipo de postura, principalmente do presidente da República, entendeu? Sim, eu entendo. É assim, acaba que o disco do Clã ainda é referência para muita gente, né? Então isso faz com que a gente criamos, né, uma idealização melhor de entendimento dessas coisas, né? O que a gente não pensava há 10, 20 anos atrás, o Clã acaba trazendo isso de volta, né? Com essas músicas. Tem muita gente que também não conhece a música do Clã. Uhum. Vou te fazer mais uma pergunta. Falando do CD do Clã, tem uma música tua que é Asas de Periferia, né? Que ela fala a respeito das gangues, né? Da época de 1990. E como é que foi tu fazer essa música, Lamar? Tipo, Essa música aí, ó, sim, primeiro assim, a gente, só para vocês terem, quem não morou em São Luís ou quem não viveu isso, mas olha só, quem nos levou, né, Quilombo Urbano, para a França foi um trabalho que a gente fazia com as gangues. Mesmo sem grana, a gente trocava muita ideia com o povo das gangues, até porque eles frequentavam o nosso espaço lá na Praça Deodoro. sim, E aí um artista plástico chamado Felipe foi falar com os caras e eles falaram o tempo todo que eles tinham uma esperança no movimento hip hop. E a partir dessa fala das gangues, num documentário, né, a gente acabou chegando na Europa. Para você ter ideia, graças a uma fala de um povo de gangue que a sociedade, né, despreza, nós conseguimos fazer um trabalho e ir várias vezes na Europa e várias vezes na França. E essa sim, música ela nasce porque existe uma gangue aí chamada PR, né? Essa gangue PR que o Chechela fazia parte, que hoje o Chechela faz um trabalho bacana lá no Pará, né? Com um morador de rua a partir da Igreja Católica, que o Chechela passou um tempo morando na rua, né? E essa gangue PR, ele teve um rapaz, o Rato, né? Ele foi assassinado perto da minha casa. Eu moro no Quatraque, ia ter uma festa de funk lá, e aí mataram o Rato. Isso foi num domingo. No dia seguinte eu fui pro velório do Rato lá na casa dele, que ele morava mais ou menos ali perto do Nilzinho Santos, ali na Macaúba. E aí foi a partir disso aí que eu nasceu a vontade de fazer essa música. Nela eu falo o seguinte, que a gente, para ser arte de periferia, a gente não tem que estar em gangue, matando os outros, nada disso. O arte de periferia, quando eu falo, de fato, o arte de periferia, que eu falo que a pedra mais forte do baralho, né, é o AI, né? Mas é quando eu nóis. falo de amiguinho para proteger os ases de periferia, porque de certa forma na década de 90 nas festas que a gente ia, né, essa rapaziada toda, de fato, era a pedra principal no jogo aí da periferia. Mas dentro da música, né, tem várias coisas que eu falo para a gente parar de brigar entre a gente, para a gente parar de se matar,
Isso não traz nenhum progresso para a quebrada, para a periferia. Mas o nome AIS vem do baralho, AIS de periferia, porque naquela época, né, se você não conhecesse alguém que fosse de gangue ou que não tivesse esse contato no seu bairro, você com certeza você não conseguiria andar, não conseguiria nem se divertir, nem com uma festa de break na época. Mas Sim. dentro do contexto da letra, não é apologia a ser de gangue, pelo contrário. É falando da necessidade de a gente parar de se matar, porque naquela época já estava bem ruim lá e várias pessoas perderam a vida, principalmente ali nos Jogos Escolares Maranhenses e ali na região do centro, por causa de brigas de gangue. É isso aí. Eu vejo muito essa música, Lamachinho, com a atualidade também, né, cara? Que hoje a gente tem essa questão das facções aqui, né? Que acaba trazendo, tipo, voltando essa história das gangues. Tem uma pergunta do Flávio aqui para tu falar um pouco da ocupação do hip hop no Arthur Azevedo. E peraí, que tem uma outra aqui que é mais ou menos falando disso. É o mensageiro lá de Imperatriz, lembra dele? Esse mensageiro? Claro que eu lembro. Me liga Tava, quase todo tava dia. pedindo, tava pedindo aqui para tu falar um pouco da produção do álbum. Aí eu deixo isso aí para talvez para você comentar com ele no privado, tá? Não sei se para cá seria legal. E, cara, é isso, falar da ocupação. E aí eu não sei se tu vai falar agora e eu tenho mais algumas perguntas aqui. Fiz uma lista aqui, tô com o computador aberto aqui, tem umas 20 perguntas. Tá bom. Na ocupação do Arthur Azevedo, quando a gente conseguiu, primeiro é o seguinte, nós do movimento hip hop, eu sempre falo, nós não conseguimos a liberação do Arthur Azevedo quando teve o primeiro evento. O primeiro evento que o hip hop entrou no Arthur Azevedo foi um espetáculo chamado Quilombo. O que foi isso? Vieram 25 dançarinos lá da França, se juntaram com mais 25 e a gente ficou hospedado num sítio de um padre. Quem tiver na live que participou disso lembra. Então, foi uma convivência para construir um espetáculo chamado Quilombo, né? A verdadeira história do Brasil, era o nome do espetáculo. Quem conseguiu a parte de mídia na Mirante e a parte do teatro foi a Aliança Francesa. Então, não foi nenhum diálogo, a gente nem foi no dia Sim. para conseguir o teatro. Conseguiram, beleza. Só que aí tem um detalhe importante para vocês verem a repressão com a cultura hip hop. Nós fomos para lá, algumas pessoas, depois que aconteceu, primeiro, no dia do espetáculo, eu me lembro que tinha uns meninos, que eu esqueci o nome deles, era o Márcio, o outro eu esqueci o nome do grupo agora, que faz muito tempo, era do Quilombo Urbano, era o Márcio e outro mano, dois manos lá do João Paulo. Cantaram umas músicas e falaram mal do Sarney. Por causa disso, e também porque algumas pessoas picharam o banheiro e rasgaram algumas poltronas, esse vídeo do Arthur Azevedo nunca veio para nossa mão. A gente entrou várias vezes com pedido e eles não deram o vídeo. A gente não tem esse vídeo do Arthur Azevedo. Por causa disso, por causa dessa coisa de que o cara, o diretor do Arthur Azevedo, eu me lembro que ele era um branquinho, ele falou o seguinte: você é maluco, você está botando a entrada aqui a R$ 1. A gente colocou as cadeiras principais por R$ 1 para ser mais barato. E as mais distantes, mais caro. E ele falou assim: isso é loucura. Você vai encher de gente aqui que nunca veio no teatro. Eu digo: o objetivo é esse. E foi a primeira vez que muita gente da periferia que gosta de hip hop foi no teatro. Foi quando a gente fez essa ocupação do Arthur Azevedo. Depois disso, outros Isso foi em espetáculos que de hip ano, hop. Lamartine? Isso foi em que Esse ano? ano, eu não me recordo agora o ano. O O registro Flávio até tá online hoje, aí. Flávio, tu conhece, tu sabe, sabe o ano aí, Flávio? Se o conhece, registro responde aí pra gente. O registro até hoje, eles não deram para a gente o registro. Não sei nem se ainda existe. Até lhe peço um favor, Ed, se você conseguir contato, porque isso está no arquivo do Arthur Azevedo. Se você conseguir, o Sim. nome do espetáculo é Quilombo. Se conseguir, vai ser uma boa, porque é histórico. Foi a primeira vez que o movimento hip hop entrou no Arthur Azevedo, entendeu? E um espetáculo bacana. Talvez algumas imagens individuais, quem tenha é o Vilcinho e o Ricardo. Tem algumas fotos de lá. O Ricardo e o Vilcinho eu sei que tem foto. Não sei se tem vídeo, não sei se alguém tinha, porque na época, né, mano, nós não tinha nem celular para fazer Nem vídeo, né? celular. Imagina, né? É, então é isso. E Lamartine, tu te lembra de 2008, quando
rolou o Encontro Maranhense de Hip Hop aqui, que teve umas críticas, porque falaram que não era o primeiro encontro de hip hop no Maranhão e tal, não sei o quê, mas rolou esse evento que teve apoio do Ministério da Cultura, se eu não me engano, foi só da Secretaria de Cultura mesmo, Da do secretaria Estado, que teve. foi, né? Na época, o João E não era secretário de Cultura, foi ele que topou fazer, Joãozinho Ribeiro que topou fazer esse encontro. Joãozinho Ribeiro. E como é que foi essa articulação com o Estado nesse período? Mano, na época eu morava em Teresina. O que eu fiz nessa época aí? Eu passei pro Nando um escrito do projeto e não podia participar muito da organização porque eu estava em Teresina, né? Mas fui para o encontro. Na época, o que eu fiz dessa articulação aí foi escrever, né, uma parte do projeto que depois, né, tinha a organização local, né? Se eu não me engano, eu me lembro, esqueci o nome do rapaz da Secretaria de Cultura que estava representando a secretaria nas reuniões agora. Sei que assim, o encontro, Emanuel Luiz, se eu não me engano o nome dele, esse que é mesmo. cantor, né? Passei o projeto pro Nando, ele junto com o Emanuel Luz e outras pessoas que estavam indo nas reuniões, tocaram, né? Agora, assim, tem as pessoas, né, que foram pro encontro, né? Assim, se é o primeiro ou não. Mano, uma coisa eu sei, né? Assim, ó, antes de ter esse encontro, não tem problema nenhum de dizer que a gente fazia encontros e festivais de cultura hip hop a partir do Quilombo Urbano. Não tem nenhum problema dizer isso. Mas uma coisa é certa, foi um importante, foi um marco, porque Travou aí, lá. Sim. tá ouvindo agora, Ed? Tô de boa. Joãozinho Ribeiro foi Tinha um dos caras, travado, mas tá de boa. Joãozinho Ribeiro foi um dos caras que topou fazer esse encontro com a estrutura e trazer pessoas importantes da cultura hip hop fora do estado e até do interior para a gente se encontrar, porque os nossos encontros na capital eles sempre teve poucas pessoas de outras cidades, entendeu? E para nós foi importante porque valorizou os artistas, pagou alguns artistas, né? Claro que tem algumas pessoas que fizeram algumas reclamações, faz parte, né? Como eu falei, eu não estava na organização, eu só fui fazer uma fala e ajudei a fazer algumas conversas com o Joãozinho, né? Porque antes de eu ir embora, ele já estava falando sobre isso aí, antes de eu ir para o Piauí, mas para mim foi um marco que, pô, veio pessoas como RM, não, Eric J, perdão, Banks, né? Finado, veio, quem mais? Do grafite veio, quem veio do grafite, O que eu vou me grafite lembrar. foi o Leco. O Leco, porque a gente tinha conseguido Estava a aqui. passagem do. A gente Não, o tinha Leco já conseguido a estava aí. passagem do Grafis. Hã? Ou o gráfico, não foi o Leco, não. O Leco já estava aí, que o Leco tem Não, parente não, aí. o Leco ele veio mesclado, né? O canto da parentesco, ele que participou, de fora ele que participou, né? Ah, é. Porque a gente tinha a passagem do Grafis, né, de São Paulo, e aí rolou um problema entre uma comunicação entre ele e a Secretaria de Cultura. Parece Uhum. que um dos dois não conseguiram enviar mensagem e tal, ler mensagem, e aí ele ficou sem a passagem, né? Tu E estava aí na teve, organização do teve esse grafite, rolo né? aí. Tu estava na Então, organização do depois grafite. de, depois de um tempo, eu acabei indo para a organização do grafite. Assim, eu, o OVNI, o Pablo OVNI, e, se eu não me engano, o Paulo N. Que a Isso, gente era isso mesmo. acabou. Quem tava inicialmente era GG e tal, aí GG saiu, e aí a gente acabou assumindo, né? Isso mesmo. Pra realmente Era isso. acontecer o grafite no negócio. E os meninos estão falando aí que quem veio mesmo foi o RM, não foi o Eric J. Ah, foi o RM, E eu isso me mesmo. lembro que foi o RM mesmo. Foi o RM. Foi o RM Aí mesmo que veio veio. a galera do Piauí, né? O Afronto e tudo. Grande Isso. abraço se tiver alguém do Afronto aí, que eu acho que não tem ninguém aí. Mas que se tiver alguém do Piauí que repasse o recado pra galera. Então é isso, alguém. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, Lamastine. Agora eu vou fazer Flávio que faz algumas pergunta aí. para ti. Algumas para ti. Posso fazer? Não, calma, você que é o convidado. Não, tu tá morando aí, eu tô É, morando. o, o,
O Flávio está falando um pouco do o hip hop do Maranhão cresceu na Deodoro com os Recontros, né? Então, eu acho Isso. que La Marchinha é bem isso, sabe? É o que eu tenho para perguntar para ti ainda. Você respondeu mesmo sem eu perguntar, ainda bem. Mas é assim, tipo, é uma coisa agora mais pessoal mesmo, assim, tipo, são perguntas bem clichê, tipo, parece aquela coisa de formulário de monografia, saca? Ainda bem que você se formou Tipo, em inglês. graças a Deus, graças a Deus. Estamos na luta aí, estudando sempre, né? Tipo, o que é o hip hop pra ti, Lamartine? Mano, para mim o hip hop é o que me fez, me transformou num negro, né? Com orgulho de ser negro, porque até eu conheci ele, eu não sabia o que é ser negro e que me exercitou a ser tolerante, humilde, inclusive aceitar críticas. Às vezes eu fico calado com algumas críticas de Facebook, dessas coisas. Eu espero os irmãos se desarmar para a gente trocar ideia. Quem me ensinou a ter toda essa tolerância, além da minha criação com minha mãe e meu pai, o movimento hip hop, porque eu penso o seguinte: o Sim, mano faz uma crítica para mim, se eu for retribuir a crítica para ele no Facebook, tanto eu como ele, a gente não vai construir nada, entendeu? É melhor a gente bater um papo, certo. né, e trocar uma ideia dentro de uma perspectiva positiva. E quem me ensinou isso, né, mano, foi a cultura hip hop, a ser tolerante, assim, não, mano, vai chegar a hora de conversar e de ter essa humildade. Quem me ensinou isso foi a cultura hip hop. E mais ainda, a gostar de ler, gostar de escrever, né? Eu parei de cantar, mas eu não parei de escrever. Eu escrevo direto projetos para ajudar outros manos, né? Direto em vários lugares que eu já fui, né? Essa coisa é uma característica minha, né? Como produtor cultural, como ativista, o mano chega, mano, eu só sei cantar, não sei escrever. Vem aqui, mano. Vem aqui em casa, a gente escreve e tal. E também me ensinou a gostar de estudar. Eu sempre falo o seguinte: eu fui formado em telecomunicações lá na Escola Técnica Federal, mas aquele diploma de telecomunicações não que ele não é importante, ele é importante, mas o movimento do hip hop, o meu aprendizado com a cultura hip hop é que é mais importante na minha vida, que inclusive me levou para hoje, né, estar galgando, né, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, né, a meu diploma de pedagogo, né, na Universidade Federal do Amazonas, porque antes já era para eu ter feito isso antes, mas é porque eu ficava viajando muito, tentando construir o MOB e tentando construir esse movimento hip hop a nível nacional. Mas como eu dei uma parada no Certo. estado hoje, né? Espero e vou concluir esse curso de pedagogia, até porque é o seguinte: vários de nós que estão nessa live, vocês já são pedagogos sem antes entrar na faculdade, mas aquele diploma, por exemplo, Sim, pega um exemplo do Ed. O Ed, ele tem várias coisas que para ele no curso dele de arte é mais fácil, porque ele aprendeu na cultura hip hop. Mas é importante para fortalecer a cultura esse diploma, para ele chegar e poder dizer o seguinte: essa porta aqui eu vou arrombar porque eu tenho um diploma e tenho vivência. Diploma e vivência é importante, entendeu? sim, massa. Falando em faculdade aí, como é que tá mesmo? Tá estudando aí via EAD? O ficou fechado mesmo? Tá tendo Passou, não, aula? não passou isso não. Na federal não passou esse negócio de AD não, porque algumas pessoas, pô, a gente tem que, por exemplo, eu poderia muito bem na minha casa estudar EAD, né, mano? Porque tem um computador e tem um celular para estudar, mas a gente tem que entender que Sim, tem algumas pessoas que não têm, aí não passou, é, não passou isso é isso. verdade. Aqui não, Eu li agora essa quando- semana, que eu tô pouco acompanhando poucas as notícias, né? Mas essa semana eu olhei que parece que a UFMA tá querendo aderir ao EAD, né? Só que eu acho que é uma burrada, velho. Porque, querendo ou não, muitos jovens que estão na faculdade, pô, às vezes passam o dia inteiro lá na faculdade porque não consegue estudar em casa porque não tem ferramentas, saca? Tipo, laboratório de pode ter um informática, computador, mas não tem uma internet boa, sabe? exatamente. Então, ou é um ou outro que tem, né? O Ou laboratório de você compra. informática da faculdade, ele é lotado porque a internet de lá é melhor do que a da nossa casa, pô. O laboratório e a biblioteca, né? Imagina, imagina. Mas é isso, né, cara? Graças a Deus, que benção que você tá aí nessa luta da faculdade aí. Eu fico muito feliz mesmo, né? Você sabe o tanto que eu fico feliz com isso, E você né? sabe o quanto que eu formou. Eu me lembro que eu te conheci em 2005, foi 2006, se eu não me engano, não tenho bem essa data, que a gente tava no
uma conversa lá no Sindicato dos Bancários e você estava lá, a gente estava falando sobre meia passagem, movimento estudantil. Travou aí. Deixa eu ver se volta logo aí. Tá, voltou. E aí, lá nesse dia foi que eu já escutava, né? Já fazia grafite, já escutava rap e eu te encontrei lá. E eu fui te pedir um autógrafo. E tu falou pra mim, não, não dou autógrafo, eu só assino uma mensagem. E você colocou pra mim que não seja mais um subalterno, né? Crie-se, conquiste sua luta e tal. E aí, daí em diante foi que eu Agora comecei a pensar. Oi. E aí daí em diante agora foi é que eu tudo. comecei a pensar, entendeu? Comecei a É porque pensar assim, é porque assim, nessa né? luta, né, de construir tudo. É muito pouco, né? A gente, por exemplo, um cara chega assim, pô, me dá um autógrafo aí. Porra, mano, é melhor falar assim, Ed, bora construir essa parada junto, porque tu tava entrando no movimento hip hop. Sim, Um autógrafo é mais importante essa nossa vivência e ter, de certa forma, por várias vezes, ido na tua casa e a gente construído algumas coisas junto, tu já conseguiu representar, junto com outros mano, o grafite no Brasil inteiro. Só um autógrafo é muito pouco, entendeu? Até porque, mano, eu não sou melhor que o Ed para dar um autógrafo para ele, entendeu? Eu penso assim sempre, até hoje, entendeu? sim. Como fazer o que tá precisando para fazer alguma coisa? Mano, no autógrafo não, bora fazer essa parada aí que tu quer fazer. Rapaz, eu tenho dificuldade nisso. Bora, mano. Né? Construir isso aí. É isso, pô. O autógrafo Mas eu agradeço toda a força que você deu durante o período que você estava aqui, né? Mesmo tipo, indo nos eventos de grafite, né? E que todo fortalecimento, ter me apresentado também, até te falado pro Satão isso na semana passada, né? Que foi por causa de você que eu conheci o Satão, que eu fui para Brasília, né? Nos perrengues, mas fui. E por essa vivência que a gente teve, né? E Uhum. falando de você, como eu vou falar como MC, como produtor cultural, na época tu estava até sendo selecta, né? Não sei se ainda está sendo. Como é a importância dos outros elementos estarem unidos, assim, tipo, vai rolar um evento de grafite e tá lá um b-boy, um MC, um DJ, mesmo que não tenha apresentação, mesmo que o b-boy não vá dançar, mesmo que o DJ não vai se apresentar e mesmo que o MC não vai se apresentar. Qual é a importância disso para o movimento, cara? Para mim é importante. Eu sou suspeito porque é o seguinte, eu vou para vários eventos aqui de grafite, eu nunca fiz grafite lá e nunca cantei em nenhum, né? Mesmo quando eu cantava, eu ia para Sei, muitos eventos. Eu acho que assim, se a gente não se fortalecer, mesmo com a presença, eu não preciso cantar num evento, por exemplo, tem que ter os eventos específicos de break, tem que ter os eventos específicos de rap, e outros eventos, né, com os quatro elementos. Mas eu acho, às vezes, a gente, para mim, falta de maturidade, ele fala assim, eu só vou no evento se eu for cantar. Isso é sim. muito individualista, entendeu? Acho que, acho que assim, dependendo do lugar, acho que essa unidade da gente frequentar, por exemplo, vai ter um show de rap, eu sou b-boy, pô, não custa nada eu ir, mas eu não vou dançar, mano, não tem problema, vá, entendeu? Então, eu acho isso importante porque a gente aumenta o público, a gente aumenta o respeito entre nós e a gente se Mas, fortalece, porque, infelizmente, em alguns lugares, tem gente que pinta e diz que não é do grafite, aliás, que não é do hip hop. Já existe casos assim, né? Em alguns sim. lugares, o cara fala assim, eu sou grafiteiro, eu faço mural, eu não sou do hip hop. Isso é ruim porque vai diluindo e diminuindo o alcance da nossa cultura, né? Da cultura hip hop. Certo. Então, é muito importante da gente se fortalecer. Isso, claro, que entendendo que nós temos hoje, né, uma nova escola. A nova escola não jamais será igual a gente, mas não significa que ela é inferior a gente. Existem alguns erros Certo. que eles cometem, mas a gente também cometeu lá atrás, entendeu? Não foi só a gente lá atrás cometia muito erro. Por exemplo, a gente cometia erro, um erro que eu acho que eu cometia, né? Achar que achar que eu tinha que ser igual os Panteras Negras. Não, os Panteras Negras vivem a realidade dos Estados Unidos. Claro que eu posso Isso. pegar algumas coisas e utilizar. Só para vocês terem uma ideia,
A gente queria vigiar a polícia com arma. Só que lá nos Estados Unidos, onde os Panteras Negras faziam isso, você podia portar uma arma até 7 metros. Como que a gente ia fazer isso no Maranhão, entendeu? Então, é um erro Sim. que a avaliação que a gente cometeu. Então, a gente tem outras armas que a gente pode usar a partir do nosso contexto, entendeu? Eu sempre reclamei desse negócio de que os elementos vivem separados, porque eu nunca tive dificuldade em ir para a roda de break, ou evento de grafite, DJ, pelo contrário. Sempre achei que era uma responsabilidade minha e, por ser mais velho, por entender que é o seguinte, olha, tem que ir para os eventos dos caras, porque esse negócio de ficar... Além de ir para o evento, eu sempre visitei muito a casa das pessoas, entendeu? Porque eu acho que a gente não constrói uma amizade, né, e uma relação de respeito e consideração só indo nos eventos. Eu não consigo, entendeu? Não, só vou no evento, só vou Entendi. ver o Ed no evento. Não acho que tem que ser assim. Acho que a gente tem que se visitar, acho que a gente tem que ir nos eventos que a gente não organiza, entendeu? Não para criticar, mas para dar uma força, de preferência pagar, né? Que é importante, né? Porque o irmão precisa da Uhum. grana para comprar o spray, que não é barato, Isso é comprar o toca-disco, verdade. comprar um microfone, que não é barato, se fortalecer, né? Eu sempre falei isso, mano, vamos lá. Para, claro, o irmão não tem a grana para entrar, tá bom, mano, entra aí. Mas eu acho isso importante, sim, se fortalecer e não se dividir, principalmente nesse momento. Esse momento é um momento que a gente tem que deixar um pouco mais as nossas diferenças de lado, claro, numa perspectiva de um mínimo buscar uma unidade, porque nós estamos precisando, nesse momento agora, se fortalecer cultura hip-hop enquanto essa unidade da gente que eu acho importante. Então, Mandar uma alô para a Malu, que a Malu está aí, Malu do Rio Grande do Sul, minha irmãzona lá do Rio Grande do Sul, Resistência lá no Rio é, Grande do Sul. a Malu e o WZ, te lembra do WZ daqui de São Luís? Do Reação, do grupo Reação? Estão falando aí que eu tô a cara do Góis aí. Isso é mais do que um elogio pra mim, né? E tá mesmo, fazia. Então, o WZ perguntou aí sobre o que que tu tá achando dessa nova galera do rap, né? Desse novo legado. Eu acho que tu já até respondeu. Eu não sei Já. se ele achar que não, pra ele dar um alô aí. E é Eu isso, acho né, que cara? Lamartine, rapidinho. Eu não sei como é que ficou o tempo aqui, porque a gente já tava naquela hora com meia hora, aí caiu, a gente teve que voltar de novo. Por mim, não tem problema nenhum. Se tu achar que já tá muito cansado aí, né? Que a gente sabe que a idade bate um pouco, né? tá me E chamando aí. de velho, né? Ai. Tô cansado, Mas não. por mim de boa, cara. Tô cansado, Então, não. é, é, eu acho que perguntas mesmo é assim. O que eu pergunto agora pra ti é, tipo, que mensagem tu deixaria pra essa galera que é da velha escola, que às vezes ainda tem esse pensamento fechado, né, de não apoiar a nova escola e a galera da nova escola, né? O que que tu deixaria aí, já que você já tem aí uns 40 anos de hip hop aí engatilhado aí? Mano, eu penso o seguinte, olha, eu não sei se a rapaziada sabe, mas eu junto com o Nin, né, eu fui levado a fazer isso aqui a partir dele, a gente faz a eliminatória do Duelo Nacional de MCs, né? Às vezes eu fico pensando, a gente fica assim, ah, mano, esses caras do MC só falam besteira, mas assim, quando a gente rimava lá atrás, as pessoas achavam que a gente só falava besteira também, entendeu? E Sim. por que que eu participo, né? Mesmo sendo, hoje em dia eu estou com 50 anos, né? Não parece, né? Mas eu tenho 50 anos de idade e sempre estou frequentando e colando para fortalecer as batalhas de MC. Primeiro, eu acho importante a cena das batalhas de MC. Segundo, a molecada é nova, mas a molecada é nova, mas tem algumas pessoas que estão dispostas a aprender, né? É muito fácil a gente criticar sem Sim. falar, tentar convencer não, para tentar somar nesse processo, entendeu? Eu acho que a união da nova e da velha escola, com a gente entendendo que os nossos tempos, né, foram diferentes, mas eu acho necessário, eu respeito a nova escola. Agora, é claro que do mesmo jeito que tinha gente lá na velha escola, que eu não consigo me identificar com a música, mas eu respeito como artista, da mesma forma tem na nova escola.
Na nova escola nós temos pessoas que acham que o hip hop não tem que falar de questão racial. Eu discordo, mas respeito. Na nova escola, na velha escola também tinha gente que pensava um pouco também parecido, entendeu? Na nova escola tem gente que não acha que, não, esse negócio de envolvimento político, e quando a gente fala de política, nós não estamos falando de partido, nós estamos falando de participação nas coisas. Porque Sim, quando a gente escreve uma letra que ela gera alienação, a gente não pode esperar compromisso do nosso público, entendeu? Então, assim, acho entendo. importante a nova escola. Nós estamos numa fase que, se a gente como se a gente não trocar ideia com essa nova escola, a gente também não tem que cobrar nada. E, por exemplo, tu já foi nova escola do grafite. Imagina, Pois tu é, tem uma escola do grafite, eu sou da velha escola do grafite, só um exemplo. Aí eu chego assim, os moleques da nova escola aí não prestam pra porra nenhuma. Quem tem que... Aí, assim, eu não poderia cobrar o Ed se eu tivesse esse posicionamento, entendeu? Pelo sim, contrário, eu sou grafiteiro, mas quando vieram a nova escola de vários elementos, eu fazia questão de colar para quê? Para a gente conseguir minimamente, né, fazer uma aliança, né, e a gente tentar conversar. Por que eu colei em Batalha de MC aqui e ajudou a organizar o duelo nacional, o duelo de MC nacional, a eliminatória, que leva um cara para Belo Horizonte? Porque essa molecada que faz rap em Batalha de MC fortalece a cena, é uma cena importante, e nós discutimos algumas coisas, né, que foi suave, por exemplo, assim, pô, mano, por que a gente tem que falar mal do cara porque ele é viado nas batalhas? Por que tem que fazer pederastia? Vamos transformar nossas rimas em coisas mais inteligentes. E não foi difícil para a uhum, molecada aceitar. Foi super fácil, entendeu? Então, assim, essas regras básicas que a gente tem no duelo de MTs nas eliminatórias, foi discutido. Outra coisa, participação da mulher. Mas essas meninas não querem rimar. Mano, o que tu já fez para a menina rimar e participar da batalha? Então, a gente tem que... É por isso que eu estou envolvido no Batalha de MC. Acho que o cenário é importante, fortaleço e gosto de fortalecer, entendendo que não dá para pensar o hip hop na década de 90 igual ao hip hop em 2020. Não dá. Mas eu acho que a gente respeitar, fortalecer, por exemplo, tu não vai fechar, tá surgindo um grafiteiro hoje. Se a gente que é da velha escola, cada cara do rap, grafite, break, DJ, que surgir hoje, a gente se afastar, daqui a pouco a gente vai morrer. E quem vai ficar? A gente tem que pensar assim. É por isso que eu vou lá entender o processo, entendeu? Porque é um importante, processo importante. nosso, entendeu? Por exemplo, eu entrei nesse movimento e eu me descobri como preto. Mas tem gente que entra nesse movimento e se descobre como músico, não como preto. Aí, pô, esse cara é menor ou menos valioso que o Lamartine? Acho que não, entendeu? Acho que não. Até porque tem uma galera que está saindo do crime e virando músico, mesmo ele não gostando de política, gostando de debater. Tem uns caras que estão que estão entrando no grafite e, de certa forma, o moleque antes ele era de uma facção, isso é importante. É um processo, entendeu? Importante. Eu acho, né? Posso estar errado, mas eu acho que é importante a gente fortalecer esse processo na escola. Queria mandar um alô, só que eu estou vendo aqui para o Santiago, lá do Sim, Piauí, Santiago, de ali, Oeiras, Piauí, grande Santiago. e também mandar um outro alô aqui para uma referência de batalha de MC lá do Pará, Thalita Brooklyn, que fazia a Batalha da Dorothy. Tem que olhar ainda agora que ela está aí. Realmente, ela postou aqui que você fortaleceu. Na época eles não tinham nem caixa de som, deixa eu ver aqui. Casa Preta Isso no emprestou a caixa de início. som. A Malu fez uma pergunta, tipo, como é que tu vê o cenário político nacional? A Malu sabe como é que a gente vê o cenário político nacional. A gente vê o cenário político nacional que, do jeito que está aí. A gente pensa o seguinte, mano, do jeito que o negócio está aí, primeiro a gente tem que entender que a gente entende que nós estamos numa pior fase do nosso cenário político nacional, porque nós temos um presidente que não respeita, por exemplo, essa cultura que a gente faz parte, não respeita e não faz nenhum programa para que a gente possa participe desse processo. O nosso Sim, cenário, nós temos pessoas da nossa cultura que eu respeito, mas eu não entendo como que vota num homem desse.
né? E que as pessoas, eu fico pensando o seguinte, toda vez que a gente fala, quer debater política em ambientes de cultura, seja reggae, hip hop, a primeira coisa que o cara fala é o seguinte, ó, é proibido de falar de política nesse grupo. A gente vai no perfil do cara, Verdade. ele votou no Bolsonaro, ele não quer discutir política, mas ele votou no Bolsonaro. Quase todas as pessoas que eu conheço que não querem debater política votou no Bolsonaro. E quando vai discutir, ele fala assim, e o PT? E a esquerda? E outra, ele fala assim, e o comunismo? O comunismo matou. Mas parece que assim que ele fala assim, o comunismo como se o Brasil vivesse o comunismo. O Brasil nunca viveu o comunismo, amigo. Nunca Sim. teve no Brasil. É só pegar um livrozinho de história e vai entender. O governo do Lula não foi comunista, o governo da Dilma não foi comunista, nunca houve um governo comunista nesse país. E aí falaram assim, não, vai entrar aí a esquerda, isso aqui vai virar tudo comunista e nós vamos ficar tudo, o Brasil vai para a miséria, vai ter saque de supermercado. Mano, é discurso falido, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aconselho as pessoas, não gostam de votar em ninguém, vota nulo e constrói outra alternativa. Quer votar em alguém, analise pelo menos a afinidade com o que você defende para fazer esse voto. Se você gosta de um capitão que foi expulso da polícia, que prega, fala coisas absurdas sobre quem, sobre mulher, se você prega isso, é isso que você acredita, e você é rico, você não quer ver empregada doméstica bem, socialmente, então você está votando no cara certo, porque você acredita nisso. Agora é o seguinte, pobre, preto, hip hop, votando num cara que faz arminha na marcha para Jesus, e se você até é evangélico, tem alguma coisa errada com o que você está acreditando. Entendeu? Sim. Porque arma não vai resolver o problema da gente, pelo contrário, arma só tem feito estrago onde a gente mora, entendeu? Só faz estrago. Imagina todo mundo armado num baile de rap. O estrago que vai ser. Eu não tô Eu nem doido. piso na porta. Eu nem Nem na piso na porta. porta, tá doido? Arma não tem nada a ver. Conhecimento, pô. Conhecimento, a gente entender que essa cultura que a gente se meteu, essa cultura que a gente se meteu, ela é valorosa para a gente buscar conhecimento, para a gente crescer como pessoa. E a arma, mano, nunca vai ser solução para nenhuma periferia do Brasil encher um lugar de arma. Então, eu penso isso. É, vou falar dois comentários aqui. Um é o Dentinho. Te lembra do Dentinho? Claro, do Acre? Não, o Dentinho não é do Acre. O Dentinho é de Rondônia, se eu não me engano. Rondônia, desculpa, do Rondônia, a gente se encontrou lá em Rondônia. Desculpa, de Rondônia É, mesmo. eu conheci ele em Curitiba, né? E sempre troco ideia com eles no WhatsApp. De vez em quando nos grupos do WhatsApp, que se aparece, a gente troca ideia. Lá em Curitiba, ele falou muito de você, né? Falou de como você é uma referência para ele, como é que vocês construíram junto vários movimentos por lá, né? E o outro foi o Christian que está falando aí que o skate e o grafite deu oportunidade para ele, né? Fez com que ele mudasse de pensamento e a cultura hip hop serve para ele como inspiração. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Estão perguntando para onde tu mora, morando em Manaus, né? Tentando a vida dos parentes meus que me liga reclamando dele aqui, chamado Leco. Leco vira e Quem? mexe diz que tu tá. Leco vira e mexe diz que tu tá deixando ele de lado, não tá chamando ele pro vinho. Jamais, jamais o Leque é E, amado. Lamar, cara, eu acho que seria isso, né? E eu já não tenho mais perguntas, assim, né? Eu Eu queria, agradeço mesmo, deixa eu ver aqui. eu queria que agora me desse que tu pudesse me dar um Ó, panorama de como. falta, ó, rapidinho. Tá faltando Ah, 20 segundos. tá bom, A gente pode fazer o seguinte, eu posso fechar aqui e abrir uma novamente, a gente conversa rapidinho, uns 10, 20 minutos, pode ser? pode, Tranquilo. pode Fica ser, aí, fechou. galera. Tá bom.